Fernando Schiller aqui conosco. Schiller, o governo, preocupado com a má repercussão sobre o fim do programa Mais Médicos, tinha anunciado que iria criar um outro programa para não deixar a população, principalmente a mais vulnerável, sem atendimento. O que é que você achou desse anúncio aí do Médicos pelo Brasil, incluindo, desculpe a redundância, incluindo médicos cubanos que continuaram por aqui depois de que desfizeram unilateralmente aquele contrato com a OPAS. O que você achou desse Médicos pelo Brasil? Substitui bem o Mais Médicos? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos os colegas aí, os ouvintes. Olha, eu gostei muito, viu? Ontem eu acompanhei isso. Esse tema, aliás, eu acompanho desde o início dessa transição aí. Ontem estava lá no Congresso o ministro Mandetta, o secretário de Atenção Básica à Saúde, o Erno Harzen. Eu acho muito interessante, na verdade, quando um programa de boa qualidade, bem pensado, né, aprovado pelo Congresso, onde foi feito quase um entendimento lá entre governo e oposição. Obviamente teve divergências na modulação final, mas houve um grande entendimento. E o Brasil, na verdade, sai por cima desse negócio. Quer dizer, o Brasil apostou nos últimos anos nesse programa Mais Médicos, na minha visão, um programa espúrio. Né? Espúrio porque fez um acordo com uma ditadura, explorou médicos cubanos. Eu conheço Cuba bastante bem. Aquilo é uma grande, não é um país, aquilo é uma grande operação de aluguel de mão de obra. Né? O governo cubano literalmente aluga mão de obra, especialmente médicos, deixa a família lá detida em Cuba, né? E cria, na minha opinião, uma questão que é gravíssima em termos de direitos humanos. O fato que o Brasil fez isso, a história vai avaliar isso, mas também é fato que o atual governo e o Congresso, né, em 9 meses, conseguiu fazer uma grande conversão, E nós criamos um programa de Estado, na verdade, né, que é o Médicos pelo Brasil. Ele, em grande medida, foi criado pelo secretário Erno Harzen, que foi secretário de Saúde de Porto Alegre. Na época criou teleatendimento à saúde, é um médico especialista em medicina comunitária, é um técnico, na verdade, de altíssima qualidade. Tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, conversamos muito sobre esse programa. E é muito bem feito. Qual é a solução que o governo criou? Criou primeiro um programa permanente. Então vai ter formação de médicos comunitários, quer dizer, o médico vai fazer um mini concurso para entrar, vai fazer uma formação de 2 anos, então ele vai se especializar lá na comunidade, vai ganhar uma bolsa que começa em R$12.000. Aí tem um plano, uma espécie de plano de carreira, de progressão, que vai até R$31.000. Então ele pode apostar, são médicos que têm essa vocação. Se você quer que um médico saia de uma região central, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, Porto Alegre, e vá para o interior do país, para uma região mais carente, você tem que dar uma remuneração adequada. E você tem que dar uma perspectiva de longo prazo para ele. Então você vai ter uma remuneração que pode chegar a mais de R$30.000, que cá entre nós, o médico ganha com alguma facilidade se trabalhar no mercado das grandes capitais, né? Vai ter um médico tutor, que é já um médico mais experiente, com formação, que vai fazer um monitoramento de até 7 médicos na região. No final dos 2 anos, ele faz um trabalho de avaliação das condições de atendimento naquela própria região onde ele trabalha. E todo esse processo vai ser gerenciado por uma agência, um serviço social autônomo, né, chamada DAPS, que é uma agência de atenção básica à saúde, que é o mesmo modelo do Sistema S. Isso é muito interessante a gente perceber, quer dizer, o governo tem apostado nisso. Eu percebi que essa semana o governo mandou para o Congresso, aliás, editou uma MP fazendo a conversão da Embratur, né, de autarquia para serviço social autônomo. Qual é a diferença? O serviço social autônomo é uma figura jurídica de direito privado, é um híbrido, ele é de direito privado, mas ele é criado por lei e ele não segue o regramento público, a burocracia pública. Então ele não segue o regime jurídico único dos servidores, ele não segue a Lei 8666, ele contrata via CLT, ele tem mais flexibilidade lá na ponta para gerenciar e tem um contrato de gestão com o governo federal. Então ele tem um funcionamento mais efetivo, é um pouco como é o Sistema S, não é? Ou seja, e na minha visão isso é uma modalidade mais eficiente. Então esse médico que vai trabalhar no Médicos pelo Brasil, ele vai ser contratado pela CLT, ele vai trabalhar 40 horas por semana. Aliás, no programa
mais médicos era 32 horas, agora para 40 horas por semana. Então são novidades interessantes que a gente for no detalhe, a gente vai ver que é um programa muito bem desenhado. E o governo aprovou também o chamado Revalida. O que significa isso? Médicos que se formaram no exterior, e vamos lembrar, nos últimos anos, como houve uma contenção das faculdades de medicina no Brasil, muita gente foi estudar medicina no exterior, especialmente aqui na América Latina. Então vai ter 2 vezes por ano, cada semestre, faculdades que têm nota 4 e 5 na avaliação do MEC, sejam privadas, sejam públicas, vão ter o exame, é um exame difícil, mas de revalidação do diploma, então vai aumentar a oferta de médicos no território brasileiro. E o salário, Schiller? Olha, o salário, a bolsa de formação é 12 mil, pelo que o governo anunciou. Isso não está na lei, tá? Isso vai ser um ato dessa agência, uma hora que vai ser criada, mas pelo que o governo já tinha pré-anunciado. Começa com 12 mil reais, mas vai numa progressão até pouco mais de 30 mil reais. Né? Os médicos cubanos recebiam 10 mil, né? E 10 muitos mil médicos reais, brasileiros... Então, os médicos brasileiros reclamavam. Se oferecerem isso para médicos brasileiros, vai ter interessados, né? Não, começa com... Imagina, a pessoa está saindo da faculdade, é um jovem médico, então ele vai ganhar uma bolsa começa com 12 mil, quer dizer, ele vai ter progressão e vai ter prêmios também por produtividade. Isso eu tenho uma certa curiosidade para ver como é que vai funcionar essa avaliação qualitativa que o governo está anunciando, e ele vai progredir, tem a bolsa para regiões mais remotas, então a remuneração dele não vai ser 12 mil, ela vai até 31 mil, dentro de critérios de progressão, né? Isso vai ser exatamente esse trabalho que a DAPSA vai fazer. Isso tem um detalhe interessante que é o seguinte, né, se for aprovada a chamada MP emergencial, se congelar o salário dos funcionários públicos e não puder contratar por concurso mais agentes de saúde, por exemplo, ou médicos, essa agência não está subordinada a essa regra, porque ela contrata pela CLT e ela tecnicamente não faz parte da administração pública, ela tem natureza jurídica privada, como é um serviço social autônomo, estilo Sistema S, né? Então, eu acho um programa realmente muito interessante. Esses médicos cubanos que ficaram aqui, ou seja, ou pediram asilo, ou ficaram no Brasil, são até 2 mil médicos, então você pode ter incorporação desses médicos. Eles vão trabalhar no programa durante 2 anos, depois podem revalidar o seu diploma também e ficar no Brasil. Eu diria o seguinte, programa bem desenhado, não é? Feito por gente que entende do assunto, vai valorizar o médico brasileiro, pagar melhor, porque senão você não vai ter essa migração de médicos para o interior do Brasil. E vamos acompanhar e ver se realmente, de uma vez por todas, resolve esse problema.